Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor novamente lá em Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Hoje nós vamos refletir na segunda parte desta mensagem. Nós estamos falando sobre pais e filhos, um relacionamento vital. E na primeira parte, nós enfatizamos os deveres que esse texto nos apresenta em relação aos filhos. O apóstolo Paulo diz assim, Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, aproveitando para recapitular junto com os irmãos essa primeira parte dos deveres dos filhos para com os pais. O apóstolo Paulo diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. A segunda parte agora é direcionada ao dever dos pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Peço que o Senhor continue falando de uma maneira graciosa e misericordiosa conosco, nos edifica e nos ajude tanto a compreender nossas responsabilidades como filhos em relação aos nossos pais, a ordenança, Deus, bem explícita no 5º mandamento de honrar pai e mãe, e é um preceito moral que o Senhor ordena a todos os teus filhos, a toda a criação, a todo o gênero humano. E assim, ó Deus, nos ajude também a compreender que este mandamento, o honrar pai e mãe, o obedecer ao Senhor, é um mandamento que traz bênçãos sobre nossas vidas. Continue falando conosco e edificando a nossa família em nome de Jesus. Amém. Então, só recapitulando, um ponto importante é que as Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, ela apresenta os deveres bíblicos dos filhos em relação aos pais. Isso não é só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o apóstolo Paulo já começa falando disso, que os filhos, eles têm responsabilidades em relação aos pais. É claro que nós precisamos recordar algumas coisas aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que este relacionamento só é possível mediante o temor a Deus. O apóstolo Paulo fala que os filhos devem obedecer aos pais como no Senhor, que os filhos, eles devem obedecer primeiro temendo ao Senhor, para que tenha não somente uma obediência mecânica, mas um respeito, uma reverência que brota dentro deste coração. Hoje o nosso foco é falar sobre o dever dos pais. Recentemente, eu me deparei com um livro muito interessante e eu voltei a ler alguma coisa sobre este livro. Infelizmente não tenho este livro em mãos, fisicamente, mas tive a oportunidade de ler vários assuntos abordando este livro e uma entrevista com esse autor. É de um jornalista argentino chamado Sérgio Sinai. O seu livro se chama A Sociedade dos Filhos Órfãos. Nesse livro, Sérgio Sinai, ele destaca que os pais têm abandonado a paternidade. Veja, irmãos, olha que interessante. Você perceber sobre a ótica de alguém que não está envolvido no âmbito eclesiástico, ele não é um pastor, ele tem outra formação também como psicólogo, e numa perspectiva de alguém que não está na igreja, que não é um pastor, que não é um cristão, ele escreveu um livro porque detectou que na sociedade argentina os pais abandonaram a paternidade. Olha que interessante. Este livro, ele traz um bom debate, e aí a gente poderia olhar para este livro sobre vários aspectos. E algo que eu percebi é que ao longo dos assuntos que ele aborda neste livro, a maioria dos assuntos abordados é capital emprestado das Escrituras. Não tem como
o ímpio se desvencilhar da imagem de Deus que está impregnada nele. Ele também é a imagem e semelhança de Deus. E por isso, ao longo desse livro, a sua preocupação é que a sociedade só pode ser melhor se os pais assumirem as suas responsabilidades na criação e na educação dos seus filhos. Essa obra ela foi traduzida recentemente para o Brasil. Eu pesquisei no site, mas não tinha disponível. E ela foca exatamente sobre a importância da paternidade para deixar um legado para a geração futura. Nessa obra, o autor ele faz uma avaliação que cada vez mais é comum nos tempos atuais, que pais e filhos estão perdendo a relação por causa de relação com outras coisas, bens materiais e trabalho. Ele chama isso de relações de consumo. E a relação dos pais com os filhos tem sido relações de barganha, de troca. Veja, isso é muito perigoso, porque ao invés de colocarmos valores éticos e morais sobre os nossos filhos, ele alerta que assim nós estamos abrindo brecha na educação dos filhos e criando filhos que terão tendências utilitaristas quando adultos. Ou seja, esses filhos que estão crescendo nesses lares onde os pais abandonaram a sua responsabilidade paterna, o seu papel de pai, e estão criando relacionamentos utilitaristas com os filhos. Esses filhos vão crescer e se tornarem adultos que têm a mesma concepção de relacionamento. Quando não me serve, eu descarto e começo a utilizar outro que me beneficia mais. É bem típico da nossa cultura egocêntrica. É bem típico da nossa cultura cujo objetivo primeiro é pensar no seu prazer, no interesse, no que beneficia. E não se engane, irmãos, em todas as perspectivas, até eclesiástica, você tem isso. Pessoas que eles vão à igreja ou procuram uma igreja desde que tenha algum benefício para ela, que me agrade, que eu goste, que eu sinta confortável. Essa ideia utilitarista, ela já está bem presente na vida de muitas pessoas hoje. E é preciso ter cuidado, irmãos, porque o objetivo das Escrituras é mostrar que os nossos relacionamentos, eles visam a glória de Deus e não simplesmente um benefício utilitário meu e seu. O Sérgio Sinai, ele foi entrevistado por um site e eu quero destacar algumas ênfases dele na entrevista. Ele respondeu da seguinte maneira, olha só, perguntado se os pais têm alguma culpa nisso. A forma como os jovens estão crescendo, os filhos estão se tornando adultos utilitaristas, os pais têm culpa? Quais são as culpas? Ele respondeu o seguinte: muitos, falando dos pais, têm comportamento igual a um adolescente que pensa que só tem direitos, mas não deveres. Os pais delegam à escola, à internet e aos avós a responsabilidade que são deles. Alguns pais querem viver como se fossem solteiros ou como se não tivessem filhos e ter tempo para fazer as suas coisas. Ou seja, a ideia de que eu tenho filho, mas eu continuo na minha agenda e na minha rotina de solteiros e eu quero dedicar as minhas coisas em detrimento do filho que eu já tenho. Ele ainda destacou que esses pais sentem que os filhos são como uma carga, um fardo. E se você perguntar para muitos pais, é essa a definição que eles têm de filhos. É um fardo, me atrapalha. Olha só, por isso, segundo Sérgio Sinai, eles matriculam os filhos em colégios caros
E quando o colégio chama os pais para falar sobre os filhos, eles protestam contra o colégio, porque se paga tão caro, a escola não deve chamá-los. Exatamente essa concepção. Conversando com uma irmã que trabalha numa escola como professora, ela destacou isso. Na reunião de pais, os pais chegam lá como o chefe. Não, aqui as coisas, como é que está acontecendo com meu filho? Não pode, eu pago caro. Veja, os professores não são os pais dos nossos filhos. As escolas não podem assumir o papel dos pais na vida dos filhos. Não estou dizendo que ter bons professores, ter boa escola, que não seja importante, mas não é responsabilidade da escola assumir compromissos paternais. Teve um tempo, acho que uns 2 anos atrás, eu vi uma reportagem, foi um período que estava de greve, as creches estavam fechadas, tinha um período de greve dos professores. E uma mãe deu entrevista a uma repórter dizendo: é inadmissível isso? Como pode as escolas, as creches ficarem fechadas? Atrapalha a nossa vida, nós precisamos trabalhar. Percebeu que a leitura social são de pais que querem desfrutar de qualquer coisa, menos da responsabilidade de ser pais. Mas o Sérgio Sinai ele conclui dizendo que criar filhos não é função da escola, isso continua sendo obrigação dos pais. É exatamente isso que a Bíblia diz. Por exemplo, a gente pode ler Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, e lá nas Escrituras está dizendo que ensinar os seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, responsabilidade dos pais. Outros destaques muito interessantes de Sérgio Sinai, ele conecta essa realidade com uma realidade que envolve as mudanças e o número de atração que existe na sociedade para os pais e para toda a família. Ele diz assim, como a tecnologia nos oferece muitas coisas atrativas, muitos pais estão preocupados em comprar, dedicados ao consumo. Eles se esquecem dos filhos e acreditam que a criação se paga matriculando em um bom colégio, comprando presentes e levando em viagens à Disney. Na realidade, os filhos precisam de outras coisas, afirma ele. Os filhos pedem computadores, olha que interessante, celulares, viagens, quando eles não recebem amor. Veja, irmãos, qual é o problema real que ele está mexendo aqui? Falta amor, falta a família se amar mais, falta os pais amarem mais os filhos do que o dinheiro. Os filhos que recebem amor, segundo ele, sentem a presença de seus pais. Eles, falando dos meninos, das crianças, eles são meninos que pedem tão pouco, apenas o amor dos pais. Todos esses pais amam seus filhos, mas estão amando errado, segundo ele. E eu ainda acrescentaria ao pensamento dele aqui, que a inversão de valores que acontece no âmbito familiar, que somente pelos valores corretos, pelo amor correto a Deus, é que nós conseguiremos amar o próximo. Não tem como você subtrair o amor a Deus, porque senão vira apenas jogo de interesse. Sinai também afirma que os filhos que são órfãos porque perderam os pais, eles vivem uma tragédia. Isso é uma realidade, é difícil. E normalmente os pais ou os parentes no âmbito familiar, eles negligenciam o luto das crianças. Isso é um fato. Você vai no velório, as pessoas correm e abraçam a esposa que perdeu o marido que perdeu a esposa, abraça os pais e ora com os pais que perdeu os filhos. Mas se tiver uma criança, 4, 5, 6 anos, ela é simplesmente ignorada, como se não fosse um ser humano.
Criança também enfrenta luto. Criança lida com as dores do luto. Ela percebe, ela está conectada a tudo que acontece. Então ele lembra que essas crianças vivem uma tragédia. Crianças que perdem os pais. Tem muitos. Mas podem também encontrar adultos que os amam. Olha que importante. Se um dia você for no velório, você dê atenção a crianças que estão ali naquele âmbito. Você também vá em direção, aconselhe e ore por essas crianças. Mas ele continua dizendo, o que é muito mais triste é ser órfão quando os pais estão vivos. Percebeu a profundidade do assunto? Percebeu que há filhos que eles estão desamparados porque os pais não assumem as responsabilidades que eles têm, o papel que eles têm em relação aos filhos. O Sérgio Sinai continua dizendo, quando os pais estão na mesma casa, no mesmo lugar, não dedica tempo aos filhos. Ele encerra dizendo assim, trabalhei muito com famílias de garotos de 12 e 13 anos, de pais separados, desaparecidos ou que não se dão bem. Era necessário dizer essas coisas. Temos que usar a palavra para melhorar o mundo. Pode ser um livro que ajude pais e filhos a deixar de ser órfãos. É boa discussão, porque ele percebeu a importância dos pais na formação social, na sociedade, no âmbito familiar. Olha que interessante, irmãos, porque esta é a mesma preocupação do texto bíblico. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Cristo e mostrando a importância que os pais têm na família, para que a família seja uma família saudável e a igreja seja uma igreja forte. O apóstolo Paulo, ao escrever Efésios, ele está dizendo que Deus está trabalhando no coração de várias famílias e formando uma só família, a igreja. Veja, irmãos, é exatamente isso que temos vivido aqui como igreja. São várias famílias aqui reunidas como família de Deus, a igreja de Cristo. Mas nós não podemos negligenciar a igreja que somos individualmente no nosso lar. Nós não podemos baixar a guarda daquilo que é essencial para que haja um bom andamento dentro do lar. É por isso que essas palavras, elas são necessárias ser reafirmadas sobre os deveres dos pais. Olha só, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, no Império Romano, havia um regime muito interessante que geria o relacionamento de pais e filhos. Esse regime se chamava Pater Potestas. O que acontecia nesse regime? O pai tinha o direito absoluto e irrestrito sobre os filhos. O pai podia não somente castigar os filhos na disciplina, na autoridade, mas também vendê-los ou escravizá-los, abandoná-los e até matá-los. Veja, no regime romano. Sobretudo, os filhos fracos, doentes, os aleijados, esses ainda tinham poucas chances de sobreviver. E não é só no Império Romano. Se você vê algum filme de cultura mais épica, né, mais antiga, você vai perceber isso. Geralmente, os filhos fracos, se você assistiu o filme Os 300, você viu lá que tinha um dos soldados que aparece lá querendo fazer parte dos 300, né? Ele tinha uma deficiência nas costas e tudo que ele queria era fazer parte da batalha lá. Só que ele não podia porque ele não conseguia levantar o escudo por causa dessa deficiência que ele tinha
nas costas. Então, em várias culturas que eles valorizavam a força física, a força heróica, né, vamos assim dizer, essas crianças fracas, doentes, eram tratadas de uma forma menosprezada. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever Efésios, ele diz que o modelo que deve ser imitado pelos pais crentes não é um modelo além de Deus, é um modelo que está conectado com Deus. O padrão para ser um pai cristão é o padrão do próprio Pai Celeste. O apóstolo Paulo, ele conecta a paternidade responsável com o conhecimento e com a vivência daquilo que o Pai Celeste é. O Pai Celeste demonstra. Olha que interessante. Então, o modelo a ser imitado é de Deus, o Pai, e não de uma cultura paganizada que está ao nosso redor. Tem um ponto aqui de implicação para nós. Primeiro, se o nosso padrão é Deus, o amor de Deus, o relacionamento de Deus com os seus filhos, então por que parece que há muitos cristãos vivendo uma vida utilitarista? Por exemplo, há muitos cristãos que não gostam de filhos, e não é novidade encontrar isso hoje. Hoje praticamente você tem que convencer a pessoa biblicamente, doutriná-la, que os filhos são herança do Senhor. Continua sendo assim. Só lembrando que nós somos filhos também. E já pensou se seu pai pensasse que filho não valia a pena, só dá trabalho? Então você não estaria aqui, você não existiria. E é lamentável, irmãos, ver que há pais que abandonaram esse papel porque têm imitado um outro padrão, têm abraçado outras ideias, têm vivido na perspectiva de uma visão de mundo paganizada, que não é bíblica. Por isso, quando olhamos para as Escrituras, o apóstolo Paulo ele vai falar de Deus como Pai da seguinte maneira, em Efésios. Olha só: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e sobre a terra. Percebeu ele conectando a igreja, as famílias, a oração, dizendo: nós nos colocamos de joelho diante do Pai, a referência é o Pai. Então há muitas coisas no âmbito familiar e da igreja que a gente deveria unir-nos em oração e dobrar os nossos joelhos. Quantas e quantas vezes, devido à influência da psicologia, nós tiramos a oração? As pessoas hoje querem resolver vários problemas relacionais, de família. Às vezes os filhos querem um pai melhor, mas a gente não dobra os joelhos para orar, pedir a Deus que mude o coração. Não é um pressuposto que nós afirmamos em todas as mensagens, que o nosso Deus muda a vida, que Ele transforma o coração, que Ele salva pessoas, que Ele restaura, que Ele é poderoso? Sempre reafirmamos isso, mas nas questões do dia a dia, nós temos esquecido de dobrar os nossos joelhos e descansar na soberania, no governo, no poder e no cuidado do Pai Celeste. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: de quem toma o nome toda a família no céu como sobre a terra. Deus conhece cada família. Deus chama cada um pelo nome, e não é só da criatura que leva a sua imagem e semelhança, de nós seres humanos, mas Deus conhece toda a sua criação, e diz a nossa confissão de fé, que Ele cuida de uma maneira providencial de cada aspecto da sua criação. Veja, ao dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Deus em oração, nós estamos buscando o Pai Celeste, aprendendo dele, tendo mais paciência com ele. O apóstolo Paulo ainda diz, Efésios 4:6, que nós temos um só Deus e Pai de todos. Olha que interessante, o meu Deus é o seu Deus, Ele é o meu Pai e é o seu Pai. Olha que conexão maravilhosa para a família, o qual é sobre todos
age por meio de todos e está em todos. Você percebeu? Esse texto ele é muito precioso para entender a paternidade. Para entender, irmãos, que o mesmo Deus que testifica verdades que transformam o meu coração, Ele mora em mim, Ele está comigo, Ele está com a minha família, é o mesmo que mora em você, está com você e com a sua família. Olha que interessante. Veja como isso nos une como irmãos, mesmo tendo diferenças. Não importa a cor da pele, não importa a cultura que você tenha, não importa a sua condição social, nós nos tornamos uma família, temos o mesmo Pai, servimos ao mesmo Deus, temos o mesmo objetivo e dobramos os nossos joelhos buscando os mesmos propósitos. Isso deveria unir muito a igreja. Isso deveria unir mais as famílias em prol de conhecer mais esse Pai. A Bíblia descreve Deus como sendo um Pai paciente. De vez em quando os pais perdem a paciência com os filhos, mas o nosso Deus é um Pai paciente. A Bíblia diz que Deus é longânimo, misericordioso. Já pensou esses atributos sendo aplicados na vida familiar, irmãos? Tendo mais compaixão. A Bíblia diz que Deus em Cristo nos perdoou. Já pensou esses atributos, essas qualidades sendo vividas no âmbito familiar? Isso fortaleceria a comunhão. Pense na igreja, irmãos. Nós entendemos essas implicações, o conhecer e relacionar verdadeiramente com esse Deus que é misericordioso, bondoso, que é paciente, que é gracioso. E se aplicarmos mais desses atributos dentro da igreja, como seria, irmãos? É tão triste ver que desde as famílias falta perdão, falta curar os relacionamentos, falta resolver os problemas das amarguras que azelam o coração, mas isso também está presente dentro das igrejas. Os cristãos preferem sair da igreja, abrir novas igrejas por causa de atritos, por causa de pequenas picuinhas secundárias, ao invés de perdoar, ao invés de amar como Deus em Cristo nos amou. Nós temos perdido a perspectiva bíblica, porque o padrão que nós estamos imitando não é o padrão de Deus, não é o padrão bíblico, não é uma imitação do Pai Celeste. Eu gosto do versículo 1, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja, isso é amor. Paulo diz: vocês são filhos de Deus. Então, se os filhos imitam os pais, imitem o Pai Celeste. Vocês perceberam, irmãos, que o apóstolo Paulo ele faz uma transição entre uma leitura do regime pater potestas do Império Romano para uma conexão com o ensino bíblico, dizendo que o nosso padrão é outro. Nós somos ensinados a não exercer uma autoridade abusiva, a ponto até de escravizar, abandonar, matar ou vender o filho. Mas a nossa autoridade é uma autoridade derivada de Deus, e devemos exercer a nossa autoridade como pai sobre os filhos, à luz da autoridade do governo do próprio Pai Celeste. Por isso eu quero destacar, numa primeira parte, que o apóstolo Paulo ele traz uma série de exortações negativas sobre os deveres dos pais. E ele diz assim: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Veja, irmãos, a criança, ela está em formação, e é perceptível, à luz não só de você observar o contexto onde as crianças vivem, mas observar a partir da sua biografia, coisas que aconteceram
ao longo da sua infância. Há coisas boas e há coisas ruins. Coisas ruins que aconteceram com você ao longo da sua infância marcaram a sua vida. E somente a graça de Deus pode curar o nosso coração dessas mazelas que atravessaram a nossa caminhada como criança. Mas a questão é que há muitos pais que são relaxados, há muitos pais que estão vivendo um padrão totalmente contrário às Escrituras e que eles deixam marcas terríveis, dolorosas na vida, no coração dos seus filhos. Vou tentar mencionar algumas aqui para você perceber como é que um pai ele pode marcar de uma forma negativa os filhos. Por exemplo, quando os pais abusam da autoridade. Lá em Minas haviam 3 jovens, na época eram 3 adolescentes, eles foram para a igreja e estão servindo ao Senhor até hoje, graças a Deus por isso. Mas uma das marcas pesadas que eles viveram foi ter um pai autoritativo. Autoritativo, para você ter uma ideia, é aquele cara ditador que excede, aquele cara que simplesmente pune, que simplesmente castiga os filhos, que simplesmente prende-os, restringe, sem amor, simplesmente para aprisioná-los. Eles cresceram assim. Até a esposa era aprisionada debaixo desse autoritarismo. Autoritarismo que é uma palavra muito em voga hoje, né? Principalmente porque há uma geração que vive protestando nas ruas, que eles são anti-autoridade. Então não confunda as coisas. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Autoridade é você ter liderança de pessoas que direcionam, que reprime, que castiga o pecado, que pune o pecado. Autoridades foram instituídas por Deus. Autoritarismo é quando abandonamos a Deus e começamos a agir com truculência, de uma forma insensata, tá? Então há pais que se encaixam nesse padrão. Eles são simplesmente autoritaristas. Um outro modo que os pais podem incitar os filhos à ira e deixar marcas terríveis na vida de um filho é aquele tipo de pai que só se relaciona com o filho com ironia, como que desfazendo dele, como que colocando as suas ideias, o seu aprendizado, o seu progresso, o seu desenvolvimento como se fosse algo inútil, que não é digno de atenção. Um terceiro ato são os pais que ridicularizam os filhos. É triste, mas é real, irmãos. Há pais que tratam os filhos como se não fosse nada, como se não tivesse valor, como se fosse algo para ser jogado para lá, como um bicho qualquer. E um bicho selvagem, né? Porque hoje, se for um bichinho doméstico, é tratado melhor do que muitos seres humanos. O pai ele não pode abusar dos filhos. Ele não pode ser também aquele pai que simplesmente deixa o filho fazendo todas as coisas, complacente, que não coloca limites. Assim você estraga o filho, assim você incita o filho à ira. O apóstolo Paulo ele é claro, irmãos, ao dizer que os pais não podem provocar os filhos à ira. O excesso, irmãos, e a ausência de autoridade, eles provocam a ira nos filhos, causam até desânimo. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Ele disse em Colossenses 3, 20 e 21 as seguintes palavras: Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Você agrada a Deus. Eu tenho debatido isso lá em casa, conversando com a minha esposa, mostrando que o quanto que a vida familiar está conectada com a vida espiritual, e muitos têm desconectado isso.
Por exemplo, você agrada a Deus obedecendo a seu pai e a sua mãe. Você agrada a Deus e isso dá um testemunho da sua fé quando você obedece esse versículo. Mas depois o apóstolo Paulo fala aos pais: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Essas atitudes classificadas antes, elas geram desânimo nos filhos. Meus irmãos, como pais, nós precisamos de vez em quando sentar com os nossos filhos e encorajá-los. Os filhos vão errar. Os filhos precisam de um pai que seja discipulador, que treine o filho para viver, que esteja do lado dele dizendo: meu filho, no mundo há muitos caminhos tortuosos, há muitas coisas que estão ao nosso derredor, mas essas coisas não agradam a Deus, meu filho. Olha o que a Bíblia diz. É por aqui que nós caminhamos. Olha o ensino das Escrituras. Pais são discipuladores. Filhos precisam de aconselhamento. Filhos precisam, às vezes, de um puxão de orelha na caminhada, sem necessariamente ser um castigo físico. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai apresentar aqui tanto criar o filho na disciplina, no verso 4, como na admoestação do Senhor. Há momentos que os pais precisarão disciplinar fisicamente um filho, porque é bíblico, mas haverá momentos em que é necessária a admoestação, os conselhos, principalmente quando os nossos filhos já amadurecem, já se tornam adultos, já se tornam adolescentes. É hora de admoestar, de aconselhar. Meus irmãos, o excesso de proteção provoca ira nos filhos. Agir com favoritismo, ser um pai destemperado, não reconhecer a diferença entre um filho e outro quando se tem mais de um filho, deixar de comunicar, de manter uma via livre de diálogo com os filhos, isso incita o coração do filho à ira. Ser aquele pai simplesmente áspero, rude, que não tem afeto, que não tem afeição, que não tem doçura. E por último, sobre esse aspecto negativo, pais incoerentes, eles provocam a ira nos filhos. Veja, irmãos, não podemos confundir as coisas. Se eu e você estamos comprometidos com as Escrituras, nós não seremos incoerentes, porque vamos moldar a nossa vida, a nossa cosmovisão, a educação dos nossos filhos e a nossa vida diária com as Escrituras. Lembrando que as Escrituras não é só para nos falar sobre o céu, é sobre a terra também, é sobre as nossas dores, sofrimento, sobre o casamento, sobre o filho, sobre qualquer relacionamento que você queira tratar. A Escritura trata de uma forma coerente. Quando nós abandonamos as Escrituras, nos tornamos incoerentes. E toda a cosmovisão que não procede das Escrituras, ela é caracterizada pela incoerência. Então, pais incoerentes são pais que abandonaram o padrão bíblico de viver. Ensinam que Deus é bom, que deve ir à igreja, mas não conseguem reunir e juntar a família para sentar numa mesa. Pais incoerentes são aqueles que colocam uma Bíblia no braço, mas não têm compromisso com os filhos, seja de disciplinar ou de admoestar. Você encontra pais hoje que dizem: não, mas hoje não existe negócio de disciplinar fisicamente uma criança, não pode. Você encontra pessoas assim, e se essas pessoas lessem Provérbios, eles iam ficar assustados, porque lá está uma ordenança muito clara sobre disciplina aos filhos. Pais que às vezes disciplinam fisicamente, mas não se colocam do lado para admoestar, para discipular, para treinar os filhos. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm percebido até aqui, mas a responsabilidade dos pais são essenciais, precisam ser assumidas. Mas essas responsabilidades não são fáceis.
É um fardo pesado. É muito difícil assumir este compromisso, mas com a graça de Deus em Cristo Jesus, que molda a nossa vida, que nos leva a crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, e este crescimento e conhecimento de Deus, da graça, de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele muda e transforma a minha e a sua vida como pai, porque todos os pais são imperfeitos, pais erram, os pais são falhos, os pais fraquejam nessa missão, mas são pais que contam e desfrutam da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Eu e você, nós temos a graça de Deus que nos ajuda. O Pai Celeste está conosco. Então, se você está com esse Pai Celeste, se você busca Ele em oração, se você medita nas palavras de direcionamento, nas verdades transformadoras que esse Pai Celeste nos revelou nas Escrituras, então você está bem munido, você será bem direcionado e capacitado pela palavra poderosa de Deus para ser um pai que imita o Pai Celeste e que transmite graça a toda a família. O segundo aspecto que Paulo apresenta do dever dos pais são aspectos positivos. Paulo diz no verso 4: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. Então assim, não faça isso, mas não é só não fazer isso, ele diz, vocês façam aquilo, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os argumentos do apóstolo Paulo é sempre assim: não façam isso, mas façam aquilo. Porque você não encontra pessoas que ficam em cima do muro. Você não tem nenhum tipo de ser humano. Ou você faz ou você não faz. Se você deixar de fazer, você está entre os que não faz. E se você está fazendo, você precisa fazer o que é bíblico. Os argumentos do apóstolo Paulo, ele segue uma ideia que ele já implementou no capítulo 4, que é mortificar o velho homem, mas revestir do novo. Então os argumentos dele isso é do velho homem, provocar os filhos à ira, ser aquele pai autoritativo, ser aquele pai incoerente, relapso, ser aquele pai que simplesmente coloca os filhos no mundo e eles se viram. Não, isso aí qualquer um faz, mas não é o padrão bíblico. Esse é o velho homem, é um estilo de vida paganizado. Mas o cristão, ele cria o filho na disciplina e na admoestação. Veja, é muito claro os argumentos dentro da própria carta. Isso é uma dinâmica de santificação para as famílias, para os cristãos. Veja, irmãos, nessa dinâmica de apresentar agora as exortações positivas da responsabilidade, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção para o cuidado da vida física e emocional dos filhos. A palavra que o apóstolo Paulo emprega aí para criar é a palavra ektrefo no grego, e ela tem o significado de nutrir, de alimentar. Olha que interessante, porque essa mesma palavra ela aparece em Efésios 5:29, quando o apóstolo Paulo diz assim, 29:30, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, nutre, cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Veja, essa palavra ektrefo, ela tem o significado de que deve haver um cuidado, uma nutrição acompanhada de afeição. João Calvino, ele traduziu essa expressão dizendo o seguinte, que ela deve referir-se a sejam acalentados com afeição. Pense no criar o filho assim, na ideia do pai cuidando do filho, acalentá-lo com afeição. William Hendricks, que é um dos grandes exegetas dos nossos dias, ele traduziu como tratai deles com brandura. Olha que interessante, a ideia da afeição, da brandura, do cuidado. Este aspecto de responsabilidade é preciso ser relembrado no âmbito familiar.
nós cuidamos dos filhos fisicamente, colocando comida, quando passa mal a gente vai para o hospital e tudo mais. Há tantos outros aspectos, a gente compra roupa, sapato e tantas outras coisas que filho dá gasto. Não é fácil criar um filho numa paternidade responsável. Simplesmente colocar e exigir Bolsa Família do governo é uma coisa, isso não é padrão bíblico. Isso é comportamento de preguiçoso, isso é um estilo de vida de vadiagem. A pessoa coloca 10 meninos no mundo, de 10 pais diferentes, e quer que o governo seja o pai. Isso é antibíblico. Não existe Bolsa Família numa ética cristã. Bolsa Família é trabalho, do suor do teu rosto. O problema é que quando vamos abandonando as nossas bases, nós começamos a achar que é os outros que devem cuidar. Eu ponho filho no mundo e o outro cuida. É bom demais, né? A escola o governo dá, o dinheiro eu vou lá e arranco do Bolsa Família. Daqui a pouco é só fazer mesmo, colocar no mundo. Vou enchendo e multiplicando aí, porque é o governo que sustenta. Não é. Isso é um padrão imoral. Há pessoas que têm necessidades, é outra coisa. Família, existe o pai e a mãe, eles são pobres, moram lá, labutam todo dia, o pai trabalha, a mãe está labutando e tudo. Que bênção! Acho que essas famílias deveriam ser ajudadas até muito mais do que isso. Mas é um padrão de vadiagem. E eu conheço muitas pessoas que têm 10 filhos, mas de pais diferentes, e é o governo que mantém com Bolsa Família. A gente precisa cuidar disso, irmãos. A gente precisa estar atento, porque esse padrão ele está totalmente corrompido. É um padrão paganizado. Isso não deve ser aceito pelo cristão. Mas nós precisamos considerar as responsabilidades que temos física e emocional dos nossos filhos. Por exemplo, quando foi a última vez que você, filho, recebeu um abraço do seu pai e da sua mãe? É importante, irmãos. Deixa eu citar um exemplo do que eu vivi. Graças a Deus eu tive um pai maravilhoso. Em tudo que Deus proporcionou, Ele sempre cuidou e cuidou muito bem de nós, filhos. Quando precisava bater também, Ele batia. Graças a Deus, porque Ele bateu. Mas era um pai que tinha dificuldade de dar um abraço. Eu nunca ouvi do meu pai dizer assim: meu filho, eu te amo, você é uma bênção. Que bom que você nasceu aqui na minha família. Estou muito feliz com você. Mas eu sei que ele me amava, né? Hoje ele não é vivo mais, mas eu sei que ele me amava. Ele demonstrava amor pela forma como ele cuidava, ele mantinha a casa. Ele criou 7 filhos, irmãos, trabalhando na roça. Ele não precisou de Bolsa Família. Ele simplesmente vergonha na cara e trabalhar. São coisas, irmãos, que a gente não negocia. Isso se tornou um padrão para mim. Eu aprendi muito com meu pai, com o seu compromisso, com o seu horário de chegar no trabalho. Ele trabalhava na roça, mas tinha horário, ele cumpria, pela forma como ele desenvolvia todas as atividades, de uma forma honesta ao longo do dia. Ele trabalhava mesmo, era uma pessoa de confiança no trabalho. E isso é um padrão, irmãos, que nós precisamos rever, deixar bons legados sobre os nossos filhos, mas não esquecer que temos cuidado físico com eles, temos cuidado também da vida emocional. É preciso ter afeto, é preciso criá-los com afeição, é preciso criá-los com brandura, amar os filhos. Os filhos precisam saber que são amados. E hoje, depois de estudar alguns anos já, conhecer um pouco mais de Deus, da palavra de Deus, algo que eu faço muito com o meu filho é abraçá-lo e dizer que ele é uma bênção de Deus na minha família. Dizer que ele é importante, dizer que eu digo que eu amo, eu falo: meu filho, eu te amo, você é uma bênção. Estou muito feliz porque você está aqui na nossa família. Os pais também precisam treinar os filhos. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa para disciplina é a palavra paideia, e ela significa treinamento por disciplina. Disciplinar por meio de regras e normas, se for necessário também castigo. Veja, as escrituras dizem sobre isso, Provérbios 13:24, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo disciplina.
Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Provérbios 23, versículo 13 e 14: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 19:15: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Veja, irmãos, a disciplina é uma bênção. Hoje eu olho para a disciplina que os meus pais colocaram sobre mim, sobre os meus irmãos, e eu agradeço a minha mãe, falo: mãe, que bom. Eu louvo a Deus pelas vezes que a senhora correu atrás de nós com um cinto, com uma sandália, pela vez que teve um castigo físico, porque percebemos por meio dessa disciplina física aplicada que aquilo que a gente fez era errado, tinha consequências, e isso foi um instrumento de Deus para coibir o erro sucessivo nos mesmos pecados. Foi bênção de Deus a disciplina que eu vivi, porque ela é bíblica, mesmo na época os meus pais não serem cristãos, mas eles estavam abraçados a um princípio bíblico de correção para a criança. Os pais também, de uma forma positiva, eles precisam ser os encorajadores dos filhos através da comunicação verbal. O apóstolo Paulo usa na tradução da palavra grega noutésia a palavra admoestação. É dessa palavra noutésia ou noutessia que vem a palavra noutética, que é muito usada em todas as escrituras, de onde foi cunhado a base do aconselhamento bíblico noutético. Veja que interessante, essa palavra significa educação verbal, e é exatamente isso que ocorre em toda a escritura em termos de aconselhamento. Então, a admoestação não é simplesmente você chegar lá com palavras duras, é você educar de uma forma verbal, é você aconselhar, encorajar, às vezes exortar, mas não é só uma coisa pejorativa, tá? Então, os nossos filhos, segundo esse texto bíblico, eles precisam dessa educação verbal, que às vezes é o encorajamento que os pais farão, às vezes são aconselhamentos. Outro aspecto positivo que deve ser relembrado é que os pais, eles são os responsáveis pela educação espiritual dos filhos. Certa feita, alguém diz assim: os meus filhos eu os criei na igreja. Aí o pastor respondeu: tá aí o problema, deveria ser criado em casa. A igreja não é lugar de criar filhos. A igreja não é maternidade, mas a igreja é um lugar onde nós temos um momento de encontro, de edificação, de adoração ao Senhor, de serviço ao Senhor, de serviço ao próximo, mas não é maternidade, não é creche, não é um local para educação espiritual dos filhos, subtraindo as responsabilidades dos pais. O apóstolo Paulo usa a expressão no final aí do versículo 4, no Senhor, ou do Senhor. É muito recorrente você perceber o apóstolo Paulo dizendo isso. A expressão que ele usa aí do Senhor, ela revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são a escola, nem mesmo a igreja, mas os próprios pais. E por detrás dos pais, na sua frente e acima, precisa estar quem? O Senhor. O Senhor. Eu levo os meus filhos para a escola, mas eu estou preocupado que essa escola, de alguma maneira, ela abençoe a vida do meu filho, não o afaste do Senhor. O relacionamento familiar, eu estou considerando o Senhor lá em casa, na vida dos meus filhos. A preocupação básica dos pais não deve ser apenas a de que seus filhos se submetam, mas que conheçam ao Senhor. Percebeu a diferença, irmãos? Não é só simplesmente reunir a família e falar assim: agora vamos para uma leitura.
da Bíblia. Não estou dizendo que a leitura da Bíblia não é válida, pelo contrário, eu sempre digo, leia as Escrituras, leia com a família, conte história para os filhos, ore pelos filhos, ore em família, ore sozinho. Mas não é simplesmente isso, você precisa estar preocupado em que haja um verdadeiro conhecimento de Deus no âmbito familiar dos seus filhos. Você precisa olhar para eles e se preocupar em que eles conheçam, se relacionam com Deus. Calvino, no capítulo 1 das Institutas, ele começa as Institutas com um pressuposto muito importante, que é o conhecimento de Deus. Enquanto você vive num mundo cético, que diz que Deus não existe, outros vivem como se Deus não existisse. Mas Calvino diz que Deus, você pode conhecer Deus, e o conhecimento de Deus, ele transforma você. Eu estou recorrendo a vários escritos de Calvino, principalmente para a minha monografia, porque Calvino fala lá, um ponto muito interessante sobre os pressupostos. Ele diz assim, que nenhum conhecimento é correto de si mesmo, se esse conhecimento não vem de Deus. Porque hoje você tem a psicologia que propõe uma outra fonte para que você retenha conhecimento sobre a pessoa, sobre as suas mazelas. E essa ideia é baseada simplesmente na antropologia de Darwin, que o homem evoluiu do macaco. Então toda essa construção que eles têm, ela é antibíblica. E eles argumentam que o homem conhece a si mesmo a partir de olhar para dentro de si. E a Bíblia, e principalmente os escritos de Calvino, logo no capítulo 1 do livro 1 das Institutas, ele diz que o único conhecimento de nós mesmos confiável é aquele que vem do próprio Deus. Mas no segundo aspecto, Calvino diz que o verdadeiro conhecimento de Deus, contrapondo a um conhecimento meramente religioso, que se camufla na hipocrisia. E ele diz que nós nos camuflamos na hipocrisia por causa do pecado, porque temos a facilidade de confundir uma vã aparência de justiça em detrimento da justiça verdadeira, que é a justiça de Deus. Mas ele diz que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele resulta em piedade, em transformação. Olha que interessante, irmãos, essas palavras são muito importantes para esse contexto em que eu e você, que já somos pais, precisamos analisar essa mudança na vida dos nossos filhos. Se o relacionamento deles com Deus está acompanhado com piedade, com santidade, com reverência, com devoção. Este é o verdadeiro conhecimento de Deus. Este é o verdadeiro conhecimento de nós mesmos, saber que sem a graça de Deus não somos nada. E infelizmente são muitos os pais que não estão preocupados. É visível o comportamento, o coração, os valores, a agenda semanal dos filhos. Eles sabem que os filhos não demonstram piedade. Por exemplo, quando é que seus filhos oram? Quanto tempo eles oram? Quantas vezes por dia eles oram? Você já viu seu filho abrir a Bíblia, ler a Bíblia, por ele mesmo, sozinho lá no quarto, numa devoção, numa fome e sede de Deus? Há muitos pais que nunca viram os filhos fazerem isso. Então talvez os filhos podem ser religiosos igual Nicodemos, quando foi encontrar com Jesus, como os fariseus. Simplesmente religioso, de adesão, porque se não tem transformação, se não tem relacionamento, se não tem piedade, se não tem mudança de vida, não possui, irmãos, um conhecimento de Deus de fato e de verdade. Olha só o que Moisés registrou em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 8. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Você percebeu que é pessoal? É pessoal. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, não no
coração dos pais, no coração individual. Agora pense, todo esse credo, toda essa fé bem alicerçada no coração, como isso vai impactar os filhos. Olha só: tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão como frontal entre os olhos. É você. Primeiro vive, primeiro esse conhecimento transforma por completo você, o seu coração, a sua alma se apega a esse Deus, a sua palavra. E é interessante, irmãos, que você pode ter pessoas não crentes na sua família, mas quando a sua fé é vivida, é tão bom crer, assim: você podia pedir lá na igreja para orar por mim? Você podia orar por mim? Estou precisando de oração. A pessoa pode não ter um compromisso ou um conhecimento transformador de Deus, mas quando ele vê uma fé sendo vivida, isso é empolgante, irmãos. Até os ímpios se sentem incomodados com uma fé viva sendo colocada em prática. Imagine isso dentro de casa, imagine isso na educação dos filhos. Mas, queridos, eu encerro então relembrando que a responsabilidade paterna é grande, mas a graça de Deus é maior. A responsabilidade paterna é árdua, mas não é mais árdua do que o amor do Pai Celeste, que enviou Jesus Cristo e que tomou uma cruz e que foi traspassado e moído de uma forma árdua para que eu e você sejamos filhos de Deus, parte da família de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa geração que tem perdido principalmente o valor da perseverança. Essas perspectivas nós precisamos recordar, irmãos. Precisamos perseverar para que a nossa vida espiritual seja melhor, para que a nossa igreja seja melhor, para que o nosso casamento, a nossa família, para que sejamos pais melhores. Mas para sermos pais melhores, a gente precisa também fazer alguma coisa. E já fazemos quando nós dobramos os joelhos e passamos a orar com mais insistência a Deus, o Pai Celeste, o Pai que nos ama, o Pai que Jesus disse que quando orássemos deveríamos dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Deveríamos ser mais perseverantes na leitura, no semear as Escrituras, tanto ao nosso coração, como também à nossa família. As Escrituras estão impregnadas de palavras de encorajamento, de ânimo, de esperança e das promessas futuras de Deus. Ela nos encoraja, irmãos. Quantas vezes eu me encontrei desanimado e de repente os meus olhos começaram a contemplar as promessas futuras do novo céu, da nova terra, de um dia que a vida será perfeita, que seremos uma família perfeita no novo céu e na nova terra, que estaremos juntos com o Senhor para sempre na nova Jerusalém. E o meu coração mudou a perspectiva de desânimo, de pessimismo, de fatalismo atual, e começou a contemplar com esperança a soberania, as promessas e a graça de Deus. Precisamos fazer isso no âmbito familiar. Nós precisamos estruturar, solidificar as famílias sobre a rocha que é Cristo Jesus. É sobre essa rocha inabalável que a nossa família precisa ser edificada. E essa graça já nos foi dada, porque eu e você servimos ao Senhor Jesus. Porque eu e você servimos ao Senhor do pacto, a Yahvé, o Deus soberano. Porque eu e você conhecemos a Cristo, assim como Cristo mudou o meu coração, Ele muda o coração dos pais, o coração dos filhos. Assim como Cristo entrou e transformou para sempre a nossa vida, a nossa história, há esperança, há segurança, porque estamos em Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus desperte os nossos corações para entendermos esse relacionamento tão importante entre pais e filhos, e principalmente a importância do relacionamento que nós temos com o nosso Pai Celeste.
por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar e assim a gente caminha para encerrar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pelos ensinos, pela admoestação, pelo encorajamento, pelos conselhos que a Tua palavra nos dá sobre a vida familiar, sobre o papel tão importante dos pais e principalmente pensar nos relacionamentos, Deus, visando que a graça do Senhor, por intermédio de Cristo Jesus, possa curar os nossos relacionamentos, curar a nossa família. Fortaleça-nos, ó Deus, nesta caminhada. Abençoa as famílias aqui da igreja, abençoe os pais, os filhos, que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e que vivam, ó Deus, para a Tua glória e o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.